Olá! Hoje a gente vai se aprofundar num conceito teológico bem específico, o mundanismo. Para guiar nossa análise, vamos usar um comentário do pastor Ailton Santana. A ideia aqui é simples, destrinchar o que essa palavra significa, qual o problema que ela levanta no contexto da fé e, claro, qual seria a solução proposta. Beleza, então para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é mundanismo. Depois, vamos dar uma olhada no que seriam as obras da carne. Na sequência, a gente vê por que isso é apontado como um problema dentro da igreja. Daí, partimos para o chamado à transformação e fechamos com uma pergunta que, olha, é bem direta. Dá para ser amigo do mundo? Então vamos começar pelo começo, né? O que exatamente o autor quer dizer com esse termo mundanismo? Olha, de acordo com essa perspectiva, não é simplesmente sobre a vida secular, sabe? As coisas do dia a dia. Não. A definição aqui é bem mais focada. São atitudes, são ações que o texto-fonte classifica como extravagantes, irreligiosas e que batem de frente com os princípios da fé. No fundo, é como se fosse um conjunto de comportamentos que a Bíblia chama de obras da carne. Tá, mas que obras são essas, afinal? O que isso quer dizer na prática? O legal é que o comentário não deixa essa pergunta no ar, não. Ele vai direto numa passagem bíblica para dar exemplos bem concretos. E a base para essa lista toda está lá no livro de Gálatas. A passagem começa falando que essas tais obras da carne são manifestas. O que significa? Que elas são claras, fáceis de enxergar, sabe? São evidentes. E aí o texto começa a listar uma por uma. E olha, a lista é grande, viu? Essa primeira parte já mostra a variedade de coisas que o conceito abrange. Vai desde idolatria e feitiçaria, passando por conflitos bem diretos entre pessoas, como inimizades e brigas, e chega até no que o texto descreve como impureza moral. E não para por aí. A lista segue. E agora entra em sentimentos como inveja, raiva e também em ações bem concretas, como homicídios, bebedeiras e até a criação de grupinhos e divisões, as dissensões. Fica bem claro, né? A ideia é que abrange tanto o que se sente por dentro quanto o que se faz por fora. Ok, então já temos a definição, já vimos os exemplos, mas e daí? Por que isso é importante? É aqui que o argumento do autor dá uma guinada. Ele vai dizer que o mundanismo não é um problema do mundo lá fora. Não. Seria uma crise acontecendo aqui dentro, na própria igreja hoje. A grande preocupação, segundo essa análise, é que aquela linha que separa os valores da igreja e os valores do mundo, bem, ela estaria ficando meio borrada, difícil de ver. A crítica é que muitos cristãos estariam, na prática, se moldando ao sistema de hoje, em vez de serem uma alternativa a ele. E isso leva a gente direto para o que seria o centro do problema. A diferença que deveria ser clara entre quem é justo e quem é ímpio estaria sumindo. E veja bem, não é só sobre aparência, sobre o que se vê por fora. A questão é mais profunda, é sobre o estado espiritual e moral mesmo. Para ilustrar bem esse ponto, o autor busca uma analogia lá na história de Israel antigo, citando essa passagem do livro de Juízes. A ideia é traçar um paralelo, sabe? Assim como naquela época, hoje também existiria essa tendência de cada um fazer o que acha que é certo, o que parece bem aos seus olhos, sem ter um norte moral, um padrão mais claro. Certo? Diante desse cenário que o autor pinta como preocupante, qual seria a solução? O comentário não fica só na crítica, não. Ele propõe uma saída bem clara, um chamado para uma transformação real. E o coração dessa solução está aqui, nessa passagem de Romanos. É como se fosse uma instrução em duas partes. A primeira é, não se conformem, não peguem a forma do mundo. E a segunda é, sejam transformados. E essa transformação acontece pela renovação da mente. O autor, então, quebra isso em um processo de 3 etapas. Primeiro passo, resistir, não se conformar. Segundo passo, renovar a mente, o que causa a transformação. E o terceiro, que é o resultado de tudo isso, experimentar. Ou seja, viver e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, para que tudo isso? Qual o objetivo final? O texto aponta para 3 coisas que estão conectadas. Primeiro, ser santo no espírito, na alma e no corpo. Segundo, glorificar a Deus com as atitudes, as boas obras. E terceiro, glorificar a Deus no próprio corpo. É uma visão de transformação total, que pega a pessoa por inteiro. E tudo isso nos leva a um ponto final, a uma escolha que é colocada de uma forma bem preto no branco. Que decisão é essa que precisa ser tomada? E a resposta vem com essa citação do livro de Tiago, que fecha o raciocínio do autor. A ideia central aqui é que a amizade do mundo é o oposto da amizade com Deus.
Elas não andam juntas. Dentro dessa perspectiva teológica, não existe neutralidade, não tem meio termo. É preciso fazer uma escolha. E o comentário termina nos deixando com essa pergunta para pensar, que ressalta essa tensão que sempre existe entre viver na cultura ao nosso redor e, ao mesmo tempo, manter uma fé com identidade própria. Fé e cultura. Onde é que a gente traça essa linha? É uma questão que, com certeza, continua muito atual